mente de escassez versus mente de abundância. Professor, será que nós podemos dizer que a forma de pensar das pessoas neste momento vai influenciar essa recuperação financeira, essa superação da crise? Como nós podemos definir uma mente de abundância e uma mente de escassez? Explica aí para os nossos ouvintes. É uma coisa difícil de explicar em poucas palavras, mas de uma maneira geral você é o que você pensa, né? Então a coisa mais cuidadosa que você tem que ter são as ideias que estão chegando na sua mente. E se tem um conselho histórico e milenar a respeito disso, é que você tem que prestar atenção naquele que consegue realizar. Os seus conselheiros deveriam ser pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, porque já provaram que sabem fazer. Então, quando você começa a pensar a respeito disso, do ponto de vista científico, você precisa prestar atenção em quais são os aconselhamentos que você está tendo. Esses aconselhamentos eles vêm das mais diferentes maneiras. Por exemplo, quais são as músicas que você está ouvindo? Que influencia, né? Totalmente, né? Então você vê lá uma pessoa muito tristonha e está curtindo música de fossa, digamos assim, né? Ele está ouvindo, por exemplo, que tipo de mensagem? Ele está lendo que tipo de livro? Ele está tendo o acompanhamento de que tipo de pessoas e o que essas pessoas falam para essa pessoa, falam para si, levam a você a fazer o quê? Então, quando você presta atenção nesses detalhes, você realmente tem uma pesquisa dos anos 60 feita nos Estados Unidos, a partir de uma palestra de um consultor que dizia que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Aquilo era basicamente uma palavra e buscou-se saber se aquilo era verdade e se descobriu que sim, porque quando você começa a conviver com as pessoas, você começa a ter a frequência cerebral que essas pessoas mais próximas de você têm. E essa frequência cerebral, ela é expressa por meio das palavras que você diz, por meio de como você objetivamente enxerga a vida, como você anda pela face da terra, as escolhas que você faz e tudo mais. E você pode ter certeza que em todos os momentos da história da humanidade você tem pessoas que fazem más escolhas e boas escolhas. É o que Salomão chamava de sábios, ou inteligentes, ou insensatos, né? Então, por exemplo, nesse momento em que a crise ela chegou com muita força, eu vi muita gente falando muito. Eu fiz o seguinte, eu me calei. Por quê? Quem fala muito realmente dá bom dia cavalo. Realmente. Tomar mais conhecimento da causa. Você tem que saber por que você está tomando a decisão A ou a decisão B. Isso é o que Salomão chamava de discernimento. Você tem que discernir, você tem que saber por que você está fazendo isso e onde isso vai te levar, né? Então, essa questão começa aqui na sua mentalidade, no seu jeito de pensar, nas coisas que estão chegando até você por meio das ideias, né? Há um grande filósofo ocidental que dizia que nada consegue segurar uma ideia que chegou no seu tempo, ou seja, aquela ideia que está vencendo. Então, as ideias, elas permeiam os seres humanos, o pensamento. Nós tomamos decisões por meio daquilo que pensamos. Eu costumo chegar até as pessoas para saber se elas vão errar na vida ou vão errar na tarefa e faço uma pergunta. Me repita aí, como é que você vai fazer tal coisa? Porque as pessoas falam daquilo que pensam, e se estão falando algo errado é porque pensam errado, e o que pensa é o que faz você decidir e o que faz você fazer. E então você vai errar. É uma coisa impressionante perceber que você pode treinar a sua mente nesse sentido, de ser mais assertivo. Você pode treinar a sua mente no sentido, inclusive, de ser uma pessoa que consegue perceber mais a realidade. Então nós estamos vivendo uma crise, que é essa crise desse vírus, e você deveria até mesmo se perguntar, afinal de contas, o que é isso que estamos vivendo? Ela é uma questão biológica? Certamente. Mas é só biológica? Ela tem outros efeitos? Porque se você não sabe, você não vai tomar a decisão certa. Se a tua mente não consegue abrir os teus olhos para enxergar a realidade, você não vai tomar a decisão certa. Então, ao invés de ficar falando, de ficar brigando, você deveria focar essa questão mental, né?
Essa questão da oportunidade que a gente começou a falar aqui tem tudo a ver com isso, porque o ser humano ele só consegue aproveitar uma oportunidade que ele enxergou, e ele só vai enxergar uma oportunidade que a sua mente está treinada. Eu diria que tem muita gente vendo coisas e não enxergando nada. É bem diferente ver e enxergar. As coisas passam na sua frente, você não enxerga porque os teus olhos não estão habilitados a ver. Há uma poesia judaica muito antiga que há umas décadas atrás até fizeram uma música com ela, e é muito interessante, que diz assim: abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim, e então põe-me nas mãos aquele poder e que se desate o sol enfim. Em outras palavras, é o seguinte: você não vai conseguir estar ao sol e curtir o sol e ver o sol se os teus olhos não se abrirem. Isso tem a ver com a sua mente. Você tem que cuidar dos seus sentimentos. Os sentimentos, eles são responsáveis por 70 a 90% das nossas decisões. Se você estiver com raiva, por exemplo, você não deveria tomar decisão nenhuma. Se você estiver com medo, você não deveria tomar decisão nenhuma. Mas raiva e medo são sentimentos que advêm da sua percepção da vida. Então, se os teus olhos não estão preparados para ver as saídas, as soluções, não estão preparados para ver realmente por onde caminhar, o que é que vai estar em meio a você? Pânico, raiva, medo, e você não será uma pessoa que estará entre aqueles que vão conseguir sair vencedoras desse processo, ou se não vencedoras, pelo menos alguém que aprendeu muito na vida. Você vai olhar apenas para a dor que foi causada a você e às pessoas próximas de você, porque simplesmente você não conseguiu ver que em meio àquela dor havia o tratamento para que você evoluísse. Eu conheço muitas pessoas, muitas que viveram crises anteriores e hoje agradecem a Deus porque aquela crise aconteceu e elas passaram a ver coisas que não viam, mas que eram fundamentais para a sua caminhada, para a sua vida. Não é? Isso é treinamento, isso é técnica e isso, é claro, é habilitação mental. Existe uma coisa que eu admiro muito na cultura judaica, nessa questão de abrir os olhos, que é a questão da admoestação. É uma coisa que eu vejo muito no nosso povo como negativo. O judeu, historicamente, gosta de ser admoestado. É muito comum na cultura judaica você, ao tentar fazer alguma coisa, o pai já diz assim: então procura o fulano, porque ele fez isso muito bem, certamente ele vai te ensinar sobre isso. E você vai lá e ouve, mesmo que você deteste, e ouve aqueles conselhos, mas não ouve você vai ouvir vários, você vai ser admoestado na menor das situações que aparentemente não esteja indo correto. Nós, por outro lado, não gostamos de ser admoestados. Se alguém falar algo para um brasileiro médio: olha, você está pisando na bola em tal coisa, você deveria evoluir em tal coisa, a gente se sente dolorido. Não pode tal, mas a admoestação é fundamental. Por quê? A nossa mente humana, ela é limitada. E se você quiser abrir os teus olhos, você tem que ver a coisa sobre outros ângulos. E esse outro ângulo só pode ser dado por alguém que enxerga diferente, mas que conseguiu, por meio daquela forma de enxergar diferente, vencer naquela questão. Tem muita gente que chega e diz assim: eu estou com dificuldades, sei lá, no relacionamento. Eu falo assim: você está sendo aconselhado por quem? Por uma pessoa muito bem no seu relacionamento? Porque é essa pessoa que você deveria ir lá pedir opinião, ou seja, receber a admoestação. Na minha profissão como consultor também, as pessoas basicamente nos contratam para quê? Para que nós façamos a elas admoestações profissionais. Olha, essa condução econômica não está certa, essa condução mercadológica não está certa, você deveria fazer assim, 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 assado. E isto, quando você começa a dar ouvidos àqueles que conseguem realizar, você começa a mudar a sua frequência. Por quê? Frequência mental. Por quê? Porque você começa a andar com aqueles que sabem fazer acontecer e dar ouvidos a essas pessoas. E quando nós damos ouvidos,
nós começamos a imitar essas pessoas. Ou seja, nós começamos a olhar e dizer, eu quero ser parecido com aquilo, eu tenho mais ou menos os mesmos resultados. O ser humano tem uma necessidade de ter uma referência. Então, eu pergunto para você, olhe para a sua vida, está fracassando? Preste atenção nas referências que você tem. Ouça muito aqueles que estão dando certo naquilo que você está buscando dar certo. Se você não fizer isso, a sua mente vai fracassar no princípio elementar, porque você não verá o caminho em que vai te levar às soluções e não vai ter uma vida harmônica. Infelizmente, é isso que é provado sobre os mais diferentes aspectos de pesquisas que começaram a ser feitas nessa área a partir dos anos 60 do século XX. Mas muito interessante, professor, né? Então, acho que a gente até pode falar assim que a mente de abundância, a mente de escassez, como o senhor falou aqui, né? Porque foi assim que eu peguei, que eu achei muito interessante. Ela é totalmente influenciada pelo ambiente que nós escolhemos para viver, as pessoas que estão junto conosco, que ouvimos, né? Tem um detalhe, né? Que é um detalhe sentimental sobre isso. Os sentimentos também. Tem um detalhe sentimental. A soberba, de certa forma, talvez seja um sentimento, não sei classificar muito bem. Orgulho, né? Mas o fato é que se você quiser realmente abrir a tua visão e ser assertivo, você precisa ser humilde, abandonar a soberba. Você imagina, por exemplo, a quantidade de vezes que eu gostaria de decidir assim assado, aí eu paro e ouço, ouvir, obter a admoestação, não é? Você vê, por exemplo, você vai nas igrejas, aí você vê as pessoas cheias de problemas. Normalmente são aqueles que não aceitam a admoestação, que não são humildes para realmente querer ver o que fazer. E outro ponto que eu achei muito interessante que o senhor falou aqui, que me chamou a atenção, é a questão do ouvir. Porque, por exemplo, a gente está vivendo um mundo hoje que a gente vê assim, muitas vozes se levantando, todo mundo quer falar, mas quando você vê a questão da compreensão do ouvir, para ter a sabedoria de entender, né, a empatia, de aprender com a experiência do outro, é onde as pessoas às vezes acabam quebrando a cabeça, né? Então, nós podemos falar que é algo essencial. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, de dificuldade, será as pessoas, né, estarem atentas, né, a ouvir especialistas, pessoas que têm experiência naquela área, não é, professor? Eu queria dizer assim que, seja a crise que for, as pessoas que fazem o que tem que ser feito não sucumbem, passam por transformações. Ontem mesmo eu estava precisando de um profissional, iniciamos um processo para achar e lembrei de um profissional que nós havíamos contratado para uma empresa há um tempo atrás, e uma pessoa muito decisiva. Eu fiquei sabendo que a empresa em que ele estava trabalhando estava por fechar. Então eu telefonei para a pessoa e disse assim, olha, é verdade que o lugar que você está trabalhando está caminhando para fechar, hoje é o último dia. Olha, eu tenho uma possibilidade aqui para você, assim, que era uma possibilidade melhor do que a que ele estava. E ele disse assim, puxa, eu estava pensando, eu trabalhei tanto, fiz tudo tão certo, por que isso estava acontecendo comigo? E eu vejo exatamente isso, as pessoas que procuram fazer o melhor, que procuram fazer o que é o mais certo, de dar o máximo resultado possível, de servir. Por mais que haja crise, as oportunidades continuam batendo a porta dessas pessoas, né? E eu vejo muita gente com vontade nenhuma de servir, nenhuma. Então essas pessoas que não querem servir normalmente não têm as oportunidades, elas têm quando tem muita oferta, mas quando tem restrição não há oportunidade muito fácil para esse tipo de gente, né?